Capítulo 15. Theo mordeu a batata frita e pediu outra dose do uísque vagabundo. O ambiente combinava com seu estado de espírito. Um boteco apertado com cheiro de fritura e um bêbado que gastava moedas em doses de pinga e música do Fagner no jukebox. O convite de Clarice o perturbava, trazendo imagens tanto obscenas quanto dolorosas. A maioria dos homens teria aproveitado da situação para abusar dela. Ele se sentia digno, mas também imbecil. Sei que você é virgem, ela havia dito, como se estivesse escrito na testa dele. Era uma chaga. Clarice chamava a atenção de todos os homens. O que ele podia oferecer? Ao fazer o convite, ela já sabia que ele fugiria. Era esperta, astuta de maneira primitiva. Ele estava aprisionado, próximo à felicidade, mas grades firmes o impediam de alcançá-la. Tinha Clarice nua na cama do motel, mas não a tinha por inteiro. Havia recantos dela que ele jamais conseguiria acessar. No fim das contas, era ele quem estava algemado. Engoliu uísque e pediu cachaça. Serviu-se do copinho. 1, 2, 3 doses. Celular vibrou no bolso. No visor, Helena. Ele deixou o aparelho sobre a mesa e esperou cair a caixa postal. Uma borboleta passou voando em disparada. Fez um enfeite no ar, próximo à lâmpada. Bateu as asinhas amarelas, pontuadas de manchas marrons, e deu outra cambalhota. Ele virou a 5ª dose, sentindo a bebida escorrer pela garganta. A borboleta serelepe começava a enjoá-lo, enojá-lo. Teve vontade de regurgitar toda a batata frita em cima da mesa, de volta à travessa gordurosa, ou em cima da borboleta, privar dela o amarelo e o marrom coloridos, deixá-la bege, cor de vômito. Passeou os dedos pelo vidro do copo vazio, preparando o ataque. No movimento rápido, passou o bocal pela borboleta, aprisionando-a no copo comprido. Ela se debatia. As asinhas tilintavam contra o vidro. Os dedos de Theo envolviam o copo, pressionando o bocal contra a mesa, impossibilitando qualquer escape. Era assim a vida dele. 22 anos, sem nenhum escape. Pediu mais uísque. O que Clarice não entendia é que tê-la por perto já era suficiente. Não precisava de carinhos, nem de beijos, nem de sexo. Só queria que ela fosse dele, como um livro de fotografia na mesa de centro. Gostava de ver a borboleta aflita. Era consolador dividir com alguém aquilo que estava sentindo. Ela não se conformava com a perda da liberdade. Não esperava ser encarcerada num vidro ao som de borbulhas de amor. O farfalhar crescia e ele encarou aquilo como uma resposta. Clarice estava sob seu controle, mas não estava realmente sob seu controle. Para isso, nem algemas, nem mordaças, nem remédio ajudariam. Ele precisava surpreendê-la.
surpreendê-la como ela mesma os surpreendia com frases sugestivas, olhares e carinhos inesperados. Precisava ser marcante. Era capaz? Levantou o copo, deixou a borboleta fazer acrobacias no ar. Amarelo e marrom. O inseto estava surpreso com a liberdade e agora gostava dele. Era assim que funcionava. Surpresa e gratidão caminhavam juntos. A borboleta gostava dele e ele gostava dela. Sentia-se repleto de coragem e queria continuar deste jeito. A borboleta se afastou. Voou numa altura que Theo não conseguia alcançar. Ele esperou que ela se aproximasse, mas a borboleta era ingrata. Zanzava, batia as asas, fugia dele. Theo esperou até que ela pousasse numa mesa vizinha. Esmagou-a com o punho cerrado. Voltou ao quarto. A silhueta esguia de Clarice, desenhada nas sombras, braços levantados, pernas entrecruzadas, cabeça tombada. Era uma posição desconfortável, mas dormir era uma posição desconfortável para dormir, mas ela dormia. Ele acariciou a barriga dela. Pele macia, pintas delicadas. Puxou Clarice para si. O corpo pendeu. Ele avançou. A respiração, cadenciada, foi substituída por outra ofegante. Puxava cabelos, desvendava cheiros, rasgava desejos. Tinha tesão por axilas. As dela eram perfeitas e se ofereciam para ele. Theo, você está bêbada. Ele deu um tapa nela, não para machucar, mas para mostrar que deveria ficar quieta. Engolir as palavras. Pegou a mordaça estofada na mala e vestiu em Clarice. As mãos dela presa à grade, pernas e barriga. Uma orquestra de metais. Tirou a camisa, desceu as calças, lançava roupas ao chão. Humano, vulgar, sem vergonha. Era um sentimento gostoso. Aproximou-se do entrepernas. Passeou a língua quente pela virilha. Lambuzou barriga e coxas de saliva. Mordiscou a pele, como se fosse arrancar um pedaço. O sexo carrega uma dose de dor. Ele sabia. Tinha visto nos filmes. Esfregava o nariz, a boca, os olhos. Explorava, soprava, aspirava, invadia. Mãos na cintura, nos mamilos, nos lábios. Ela era toda pequena, toda magra. Sua Lolita. Ficou tonto. Culpa do álcool. Desceu a cueca. O membro enrijecido entre um ninho de pelos. Lamentou não tê-los aparado. Mas dane-se. Montou em Clarice. Arregaçou as pernas dela. Ela recuava em espasmos. A pele vermelha, os vasos dilatados. As algemas batiam na grade. Pela primeira vez, ele se sentia correspondido. Enroscaram-se, banhados de suor. Movimentos violentos contra a cabeceira da cama. O peito cabeludo contra a mordaça na garganta dela. Clarice ia e vinha como um êmbolo. Theo bufava, se engasgava, mantinha o ritmo, conquistava, arrombava,
surpreendia. Ejaculou entre grunhidos abafados, descansou no colchão, tirou a mordaça dela e deu-lhe um beijo na boca. Abriu as algemas também. Clarice baixou a cabeça e massageou os punhos doloridos, o olhar fixo na porta. Começou a chorar. Movia braços, pernas, socava o colchão. Theo ficou perturbado com aquilo. Pediu que ela parasse, mas Clarice não o escutava. Era como se estivesse tendo um ataque epilético. Ele se lavou no banheiro e buscou a seringa na maleta.